Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula de língua portuguesa. Sejam todos muito bem-vindos e o assunto hoje vai ser o quê? A leitura. Hoje nós vamos fazer leitura, aliás, nós vamos falar sobre a leitura de um texto teatral. Nós vamos dar início hoje e na aula seguinte daremos a continuidade. Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos ver qual é a diferença do texto teatral com todos esses textos narrativos que a gente vem estudando até as aulas anteriores. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Ó? Uma imagem de teatro, né? Como que é feito um teatro? Então, nós temos aí um palco e as pessoas que atuam. Então, nós temos duas imagens aí. E aqui nós temos uma outra já um pouco diferenciada. As anteriores é um teatro mais infantil, né? São até imagens de desenhos. Já nessa é um teatro já com participações adultas. O que não quer dizer que só porque tem adultos, o teatro, no caso aí a peça teatral, é destinado a adultos. Muito pelo contrário, muitas vezes adultos fazem peças infantis. Então, só para vocês terem uma ideia de como que é a atuação teatral, como que é o palco, né? Como que os atores interpretam um texto teatral. E agora, gente, nós vamos analisar aqui as diferenças. Ler uma história é diferente de assistir uma peça teatral. Por que ler uma história é diferente de assistir a uma peça? Já que ambos contam uma história. A diferença, pessoal, é que quando nós lemos uma história, nós temos que dar asas à imaginação. Nós vamos ter aí como mediador um narrador, e esse narrador, ele vai dar todos os elementos que nós precisamos para criar na nossa mente as personagens, o ambiente, né? Tudo que eu preciso criar na minha imaginação, o narrador vai fornecer os detalhes. Já num texto teatral, tem essa diferença. Se a gente não estiver assistindo à interpretação, não tem como a gente muitas vezes imaginar como que vai ser o ambiente, como que vai ser as características dessas personagens. Então a diferença está aí. A leitura de uma história, nós temos condições de fazer na nossa mente toda a imaginação, né? Imaginar todas as características dessas personagens e também do ambiente em que elas estão inseridas. Já na peça teatral, se a gente for somente ler o roteiro teatral, a gente não vai ter a mesma condição. Então, a gente precisa assistir para poder compreender melhor o texto. Então, olha lá. Quando nós lemos um texto narrativo, precisamos recriar na imaginação as personagens e os lugares descritos na obra. Por exemplo, no capítulo 8 de Alice no País das Maravilhas, que a gente já leu em aulas anteriores, o narrador descreve detalhadamente a reação da rainha de copas a uma resposta de Alice. Veja só. Então aqui, ó, o narrador explica certinho pra gente a questão da rainha quando ela fica nervosa com a Alice. Olha lá, a rainha ficou vermelha de raiva. Então a gente já consegue imaginar aí a fisionomia da rainha. E furiosa depois de encarar a menina por um instante. Como se fosse uma fera selvagem, começou a berrar. Então, com essa narrativa, com essa definição aí da rainha, dessa descrição de como que ela ficou ao ver Alice, a gente tem condição de imaginar na nossa mente, né, de criar na nossa mente, como que é essa rainha, que cara que ela fez, como que ela ficou para começar a berrar e insultar a Alice lá na história. Por mais expressiva e minuciosa que seja a descrição, a cor da pele, a expressão furiosa, o olhar de fera selvagem, a estridência do berro, cada leitor forma uma imagem mental da personagem um pouco diferente. Ou seja, a mesma imagem que eu formar na minha cabeça não vai ser igual a que você vai formar na sua, porque cada imaginação é diferente da outra. Dependendo de sua sensibilidade, de sua capacidade imaginativa e de suas experiências pessoais. Então, vai depender muito da minha imaginação e também da minha experiência pessoal para que eu
consigo imaginar na minha mente como que essa personagem vai ser. E a mesma coisa acontece com outros leitores. Já o texto teatral, em princípio, é escrito para servir de base à encenação, não para ser lido como se lê um conto ou um romance. Ele é uma espécie de roteiro de um espetáculo. O espectador de teatro vê no palco as personagens representadas fisicamente por atores e o ambiente concretizado no cenário. Então, o texto é escrito para ser representado. Não tem como, no momento da leitura, eu começar a fazer a mesma coisa que eu faço num texto narrativo convencional, de uma leitura convencional, que eu consigo criar na minha cabeça todas as características dos personagens e também do ambiente. Então, vamos ver aqui no esqueminha a questão do texto narrativo leitura. Então, nós temos a mediação de um narrador, que é uma linguagem verbal. A partir daí, eu consigo ver, né, os acontecimentos, eu consigo imaginar as personagens, as coisas, os lugares, mesmo que esses acontecimentos e essas personagens sejam reais ou fictícias. E aí, o leitor, né, ele tem a leitura e as imagens mentais. Então, conforme ele vai lendo, ele vai criando na sua cabeça as imagens que o narrador, na hora da descrição, fornece para ele. Então, esse é o esqueminha do texto narrativo convencional, certo? Das histórias, dos contos, dos romances. Já o texto teatral, não representação, tá, gente? Aqui nós estamos fazendo uma análise de quando ele ainda não é representado. Então, nós temos aí um roteiro para a encenação. O que acontece? Nós temos os acontecimentos, as personagens, as coisas, os lugares, igualmente bem semelhante ao texto narrativo convencional. Só que daí vem a diferença, olha lá. É uma encenação no palco. Não há aqui a mediação de um narrador. Então, não tem no momento da encenação, eu não tenho ali um narrador explicando para mim os acontecimentos. Isso é feito através da interpretação dos atores, pelos diálogos, pelo cenário, pela iluminação que é criada. Então, aí o espectador vai ter o trabalho de quê? De ver e de ouvir. Então, ele não precisa imaginar. Ele vai ver o que está acontecendo e a história vai sendo contada por si própria, naquele momento ali da atuação dos atores. Então, vamos lá. Qual que é a estrutura do texto teatral? Ele é escrito para ser representado. Tem características particulares que o diferem dos textos narrativos convencionais. Os textos narrativos longos geralmente se dividem em capítulos. As peças teatrais estruturam-se em atos e cenas, ali no momento da encenação mesmo. Então, o que são os atos? Os atos são as grandes divisões da ação, marcados pelo abrimento e fechamento da cortina. Então, quando você está assistindo uma peça, vai ter ali a divisão dos atos das personagens. Como que isso é feito? No momento em que se abre as cortinas e no momento em que essas cortinas são fechadas. Ou ainda, pelo apagamento das luzes do palco. Então, fica tudo escuro. Está tendo ali uma divisão dos atos da cena. Entre dois atos, podem ocorrer um salto no tempo e uma mudança de espaço. Então, nesse momento em que pode-se fechar as cortinas ou apagar as luzes, pode mudar aí alguma coisa. E o que pode mudar, né? Ocorre um salto no tempo e muda-se então o quê? O cenário. Se mudou o tempo, vai mudar também o ambiente em que essas personagens estão atuando. As peças compõem-se em geral de 1 a 5 atos. E as cenas, como que elas são? Cenas são as pequenas divisões dos atos, caracterizadas pelas entradas e saídas das personagens. Na encenação, as mudanças de cenas não costumam ser marcadas, diferentemente dos atos, né? São marcadas pelo abrimento, pelo fechamento, quando se apagam as luzes. No texto, são anunciadas por pequenos títulos, tipo cena 1, cena 2, etc. A peça, O Cavalinho Azul, de que vamos ler 2 trechos nestas aulas que nós faremos a partir de hoje, é composta de um só ato. E esse ato vai ser dividido em 9 cenas. Então, gente, está separadinho ali, ó, cena 1, cena 2, até a cena 9.
logo no início da leitura, você perceberá que há 2 tipos de texto na peça teatral. Então, nós vamos ver aqui que tipos de textos que são esses que vão formar aí essa peça do Cavalinho Azul. E as demais que vocês possam ler posteriormente. Então, nós vamos ter as rubricas. O que são essas rubricas? O autor dá informações e sugestões para a encenação. Então, gente, na hora que o ator vai ler a peça, porque ele precisa estudar essa peça para poder representar. Então, ele vai ter ali as rubricas. Elas servem o quê? Para orientá-lo no momento em que ele estiver atuando, do que ele precisa fazer para compor aquela cena. Então, o autor dá informações e sugestões para a encenação. Descreve os cenários e as personagens. Orienta os atores para a interpretação, que foi o que eu acabei de falar. No momento que ele está lendo, ele está tendo uma noção do que ele precisa fazer para interpretar corretamente aquele personagem. Em geral, elas estão entre parênteses e são impressas com letras diferentes, ou seja, para diferenciar o que o ator precisa falar e o que ele precisa ser orientado. Já as falas das personagens, que constituem o texto teatral propriamente dito, que são os monólogos e os diálogos. Então, as rubricas são as orientações e as falas são o quê? Os monólogos e os diálogos existentes nessas peças teatrais. Gente, nós temos aqui então uma imagem, já que nós vamos falar sobre o Cavalinho Azul, que é uma peça teatral, nós temos aqui uma imagem que foi criada por Franz Marc no ano de 1912. Observem aí, gente, que a peça, ela lembra esses traços do cavalo aí, um cavalo azul. Nós vamos entender na hora da leitura por que a peça chama-se Cavalinho Azul. Será que esse cavalo tem a cor mesmo azul? Será, gente? Ou será que é porque o azul simboliza o sonho? Então, nós vemos aí nessa imagem bem colorida que o cavalo ganha vida pelas cores, né? Pelas imagens que estão ao redor. E a partir daí, nós vamos compreender melhor por que a nossa historinha, que nós vamos começar a ler na próxima aula, a nossa historinha teatral, né? Chama-se O Cavalinho Azul. Pessoal, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham compreendido bem quais são as diferenças entre o texto narrativo convencional e o texto teatral. Só para a gente não esquecer, quando a gente faz uma leitura de uma história que há a mediação de um narrador, nós podemos, na nossa imaginação, criar a personagem que a gente quiser. De acordo com as características que são descritas pelo narrador, nós podemos criar na nossa imaginação como que é essa personagem. E a mesma coisa acontece com o ambiente em que ela está sendo inserida. Já no texto teatral, eu não vou ter essa mediação do narrador, então eu não tenho como imaginar como essa personagem é, nem o ambiente em que ela está inserida. Para isso, eu vou precisar assistir a peça e, através da interpretação das personagens lá no palco, assim eu vou poder compreender melhor esse roteiro que foi escrito para ser representado, que é o texto teatral que nós estamos começando hoje a compreendê-lo melhor. Espero que vocês tenham gostado da aula, façam as atividades propostas e até a próxima aula. Tchau, pessoal!